Eu resolvi esperar algum tempo depois do ocorrido com o Charlie Kirk para publicar esse vídeo, né? Porque eu não queria que parecesse que eu queria pegar carona naquela tragédia que aconteceu com ele, como muitos fizeram. Muitas pessoas que nem sabiam quem era o Kirk e começaram a publicar vídeos maravilhosos, né, enaltecendo o trabalho dele, mas não sabiam quem era. Ficava evidente ali, as pessoas falando coisas que não tinham nada a ver. Eles não conheciam o trabalho dele. Mas eu conhecia o trabalho deles. Tanto o trabalho dele lá na Turning Point, que ele fundou, que era uma espécie de organização, né, para a conscientização da juventude americana, não só para a necessidade de uma virada à direita, mas também para conscientizá-los do perigo que é a esquerda, essa esquerda militante, essa esquerda woke. E ele estava certo. Veja o que essa esquerda fez com ele. E assim como eu conhecia o trabalho do Charlie Kirk, eu também conheço bem o trabalho de uma outra pessoa lá que também é empenhada, né, digamos assim, nessa cruzada, né, pela desesquerdização, pelo menos dos Estados Unidos, né, que é o Ben Shapiro, que corre um risco também. Tanto que ele não faz essas apresentações assim em campo aberto, né, como fazia o Charlie Kirk. O Ben Shapiro, ele só fala assim em auditórios, né, em ambiente fechado. Ele evita essa exposição pública porque ele sabe que ele está lidando com uma esquerda que não tem pudores em eliminar fisicamente os seus opositores, como tentaram aqui no Brasil, como andam fazendo aí pelo continente, como fazem na Alemanha, lá, que vários candidatos de direita, né, foram eliminados fisicamente, sempre por gente da esquerda. A esquerda, o esquerdismo, ele é uma doença. Ele penetra no cérebro das pessoas, ele manipula a pessoa de um jeito tal que ela não vê maiores problemas em partir para a eliminação física de alguém que fala contra essa ideologia. E o Charlie Kirk, ele falava contra essas coisas, né? E aconteceu essa tragédia com ele. Então eu quero aqui prestar minha homenagem a ele, que eu realmente conhecia o trabalho dele. E fico olhando, abismado, né, como essa esquerda, ela não presta em lugar nenhum. Aqui no Brasil, nós tivemos várias demonstrações disso, né? E pessoas não só comemorando o que aconteceu com o Charlie Kirk, como também desejando que o mesmo acontecesse com pessoas do Brasil que desempenham um papel semelhante ao que ele desempenhava lá. E muitas dessas pessoas foram devidamente, né, agraciadas com a perda de visto, né, para a entrada nos Estados Unidos. Mas é lamentável você ver que essas pessoas existem mesmo aqui no nosso convívio, pessoas que de repente você não sabia que eram radicais desse nível, ao nível de desejar que acontecesse com pessoas aqui, pessoas que se destacam na direita aqui no Brasil, que acontecesse com essas pessoas o que aconteceu com o Charlie Kirk. Aquilo, imagina o impacto daquele ocorrido lá na família dele. Ele tinha filhos pequenos, ele tinha uma esposa, sabe? Ele tinha pai, tinha mãe, ele tinha família. De repente, ele foi tirado do convívio dessas pessoas, né? Por uma questão de ideologia, por uma questão de eu não tolero que falem algo diferente daquilo em que eu acredito. As mesmas pessoas
que falam muito em democracia, que falam em pluralidade, desde que essa pluralidade exclua a direita. Então deve ser uma pluralidade que são só variações do mesmo tom dentro da esquerda. Você não dá oportunidade para que alguém de direita se manifeste, e se alguém de direita se manifestar, a intenção é eliminar fisicamente essa pessoa. Por isso que eu sou contra uma coisa que acontece aqui no Brasil, em alguns programas, alguns podcasts, que dizem que são de direita e volta e meia recebem lá pessoas de esquerda para dar sua opinião sobre um assunto X, Y. Porque você não vê nenhum programa desses, um podcast de esquerda, aceitando entrevistar alguém da direita. Então eu não entendo isso, porque que a direita tem esse fetiche de querer sempre flertar com alguém que quer a sua eliminação física se tivesse meios para isso. Porque se eles tivessem um poder político nas mãos aqui, pode ser passado uma lei que admite a eliminação física oficial mesmo, condenação e paredão para a direita aqui no Brasil. Então nós não temos que conversar com essas pessoas. Se você tem amigos de esquerda, se afaste deles. O professor Olavo falava muito disso. Porque o esquerdista não tem amigos, ele tem pessoas das quais ele pode se servir até que não sejam mais úteis. Eles não têm esse vínculo, eles são sociopatas, eles são pessoas que vivem em função de uma ideologia doente. E quem não é seguidor disso é o inimigo potencial que tem que ser eliminado, e não aceitam essa pluralidade. Então, fica aqui a minha homenagem ao Charlie Kirk, e fazendo votos, que haja mesmo uma repressão contra esses pudores, sabe, da esquerda, que acham que podem até fazer isso mesmo, a silenciar de forma definitiva qualquer voz discordante. E são as mesmas pessoas que sempre falam, em democracia e coisa assim, A palavra democracia, ela perdeu o sentido por causa dessas pessoas que agem desse jeito. Então, novamente, eu presto aqui as minhas sinceras homenagens ao Charlie Kirk e faço sinceros votos que não aconteça com mais ninguém o que aconteceu com ele. Que não aconteça mais. E que toda vez que aparecer alguém da esquerda pregando algo assim, que essa pessoa seja devidamente enquadrada no que diz respeito à lei que proíbe esse tipo de manifestação. Porque eles falam sempre em discursos de ódio e coisas assim, mas eles não se furtam de qualquer oportunidade de fazer o seu discurso de ódio e desejar que essas pessoas deixem de existir, e que alguém tome a iniciativa de fazer aqui no Brasil o que fizeram com o Charlie Kirk nos Estados Unidos. Eles falam isso abertamente. Isto é um discurso de ódio. Porque aquilo é o que nós chamamos de o apito de cachorro. A pessoa faz um vídeo enaltecendo aquele ato deplorável que foi cometido lá contra o Charlie. E ela faz um vídeo aqui enaltecendo aquilo. Isso aí pode servir de incentivo para que algum maníaco aqui se sinta incentivado a fazer a mesma coisa. Então aqui nós chamamos o apito de cachorro, Quer dizer que ele mesmo que está fazendo aquele vídeo, ele não teria coragem de tomar aquela iniciativa, mas ele está incentivando alguém que faça. E isso não tem outro nome que não seja um discurso de ódio. Agora você não vê eles sendo enquadrados nisso, mas vai alguém da direita fazer uma declaração assim, mas muito menor que essa, para ver se não vai ter enquadramento, ver se não vai ter investigação, vai ter inquérito, coisas assim. Então nós estamos lidando com pessoas que, por enquanto, são amparadas pelo establishment. Mas isso vai acabar. Mas, por enquanto, nós não temos que ter nenhum tipo de relação. Não é possível dialogar com eles. Se eles estiverem dialogando com você, é só porque é conveniente para eles naquele momento. Mas a vontade deles é que você deixe de existir. E se tiver oportunidade, você vai deixar de existir. E não vem problema nenhum.
em que algum deles lá tivesse a iniciativa de fazer com você o que um deles fez com o Charlie Kirk. Então, não tem amigos, que ele disse. Eu tirei todos os que tinha, assim, no meu convívio, eu não tenho mais. Onde eu percebi ali que esse sujeito defende essas pautas, começa a adotar essas nomenclaturas, né, que eu digo que é a língua do inimigo. Eu já eliminei essas pessoas do meu convívio. Não quero conversa com essas pessoas. Porque é bem aquilo mesmo. Não são seus amigos. Eles estão ali com você por conveniência. Quando você não for mais conveniente, eles te descartam. E o problema é, o que quer dizer isso de descartam? Você veja lá que tem um cachaceiro ali, que seguidamente ao se referir à direita, ele fala que essas pessoas têm que ser extirpadas. Olha, você vai ver o que significa extirpar, você vai ter uma ideia do que eles pretendem, né? Contra nós, se tiverem um poder grande na mão para fazer isso. Então não tenha amizade com eles, tá? Encerro aqui, né, novamente, uma sentida e sincera homenagem ao Charlie Kirk, tá? Grande abraço para vocês e de Vitória.